Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais essa live, tá, da Hebraica, que é uma irradiação de uma exposição da nossa galeria. E, no caso, a exposição que nós vamos falar hoje, né, é a Sedere, Suporte e Superfície, tá? Que é um grupo de artistas que tem um projeto aonde se desenvolve isso tudo. Nós vamos falar aqui. Daqui a pouco eu vou dar a palavra à Lúcia, tá? E a todos os integrantes, tá? Do Promoa, do Procoa, para que vocês entendam o que é essa exposição, tá bom? E aí, e essa exposição ela está em parceria, principalmente, com o nosso grupo Raverim, tá? Que é um grupo que faz parte da Hebraica há muito tempo. Infelizmente, acho que a Esther não pôde aparecer aqui conosco, tá? Mas ela é uma queridíssima amiga. Estou falando da Esther Tarandashi, que o Rodrigo já deve tê-la conhecido. Já conheceu, Rodrigo? Isso, tá? Então, eu vou entrar já um pouquinho, dar um briefing, tá? No Acedere, Suporte e Superfície. Essa palavra Acedere, né? Ela dá origem para nós na questão de ter acesso, acedere, né? Do latim acesso. Agora, acesso ao que na arte, né? É essa troca aqui, tá? E que troca é essa, né? Só vou pedir a gentileza, quem estiver fazendo algum barulhinho, por favor, desligue o som, tá? E na hora, religue na hora que for expor uma ideia, tá bom? Obrigado, pessoal. Tá? Rodrigo, se você quiser também aí no teu controle, tá? Você pode... Fala, Martim. Eu vou colocar... Oi, querido. Aqui você pode mutar também, viu, Rodrigo, por gentileza? Quem tiver, onde você estiver ouvindo um barulhinho de fundo, tá bom? Ô, Rodrigo, deixa eu interromper um pouquinho. Tem gente querendo entrar na sala. A Carol pediu para liberar. Tem algum lugar para liberar a aparecendo aqui. Só um minutinho. Aqui. Peraí, Tânia. Ela escreveu no meu direto aqui que caiu a conexão dela e está pedindo para entrar e tem mais gente esperando. Ela entrou. Todos eu admitidos. Vejo ela aqui. Todos. Agora estão todos admitidos aqui. Pronto. Estão Obrigada. todos admitidos. Imagina. Obrigada, despenquei aqui. Então, dando sequência, tá? A questão do acedere, a questão do acesso, né? É o que nós queremos para com a vida, né? Ter acesso. E para ter acesso, a gente precisa ter, em primeiro lugar, o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento, né? O que é a consciência do autoconhecimento? Isso pede exatamente a questão de suporte e superfície. Uma obra de arte, ela existe num suporte, portanto, numa superfície. Mas, Olívio, nós estamos vivendo muito hoje nesse mundo virtual. E acreditem, o mundo virtual ele tem um suporte, ele tem uma superfície. E o ato de pensar, mesmo ele não sendo palpável, ele também tem uma superfície, né? Claro que a gente tem declinações, como a questão do superficial, né? Mas ele pede uma superfície. Então, nós queremos ter acesso à arte. Ela possibilita que a gente tenha realmente o acesso ao mundo simbólico. Isso é o que importa para nós, tá? Termos isso. Então, agora eu vou pedir para a Lúcia Pi dar um briefing para nós aqui, o que é o acedere, de onde está vindo esse barulhinho? Tem um barulhinho entrando em algum... Eu vou pedir para que todos vocês, então, silenciem o fone, tá bom? Tem algum lugar que está vindo um barulhinho. Então, Lúcia, eu vou pedir a gentileza que você nos informe, que você nos dê o acesso a essa exposição que está acontecendo atualmente na Hebraica. Por favor, Lucinha. Você precisa ligar o teu som, Luciano. Tem que clicar no som.
Isso. Pronto. Está com você. Pronto. Então, primeiro, boa tarde para todos, para agradecer a presença e, sobretudo, agradecer ao Olívio, à Hebraica, ao Grupo Haverin e a todos os participantes do PROCOA e do PROMOA. Essa exposição é significativa para nós, participantes do PROCOA e do PROMOA. Por que ela é significativa? Porque, de uma certa forma, ela está marcando um final de um percurso, ou de um percurso que viemos fazendo há uns 12 anos, né? E a discussão sobre suporte e superfície foi algo que sempre nós discutimos isso, desde o início, porque o artista trabalha no mundo da representação. E para que haja representação, há de haver um suporte. O teatro precisa do palco para a representação acontecer, o músico precisa do instrumento, o cantor da voz, e o artista plástico precisa das superfícies, seja de espaço, no caso de instalações, cenas de ocupação, os mais contemporâneos, seja do conceito na questão da arte conceitual, ou seja, dentro dos moldes tradicionais de telas, enfim, barro, cerâmicas, os suportes. Então, suportes e superfície entendido nesse sentido, da matéria a qual você vai, ou a matéria ou a questão a qual você vai trabalhar a sua representação. Para termos acesso, qualquer acesso precisa de uma via. Quer dizer, eu não tenho como ter acesso se não houver uma via para que possa estabelecer um percurso. Então, PROCOA e PROMOA, eu até estava escrevendo um pouquinho antes para localizar isso. Ele não é um grupo. Todo mundo sempre pensa que é um grupo, ou ele passa por um grupo, ou passa por um coletivo, mas ele não é um grupo, nem um coletivo. Ele é um encontro. Eles são encontros de participação no exercício da autonomia. Sempre ele nasceu com essa bandeira de autonomia, contemporaneidade e sustentabilidade. Contemporaneidade, entendendo como contemporaneidade trabalharmos o momento a qual estamos vivendo e representar este momento dentro do nosso campo de trabalho. Autonomia, que é a questão mais importante, a construção da sua própria história, do seu próprio fazer. E a questão desse curso. Então, se tem uma via, tem um curso, um itinerário para seguir. Então, o PROCOA trabalha com essas publicações. O que é publicações? Ações públicas que têm de ficar pública. A publicação é isso, são ações que obrigatoriamente se sentem no dever de se tornar pública. Isso, para o artista, é muito importante na medida que ele trabalha num ateliê, num espaço privado, muito fechado, e vive esse campo do privado. Como tornar público o trabalho dele? Às vezes só ocorre em um ato, uma vez por ano, e olhe lá, quando tem a exposição. Vai expor a ação, a qual às vezes ele trabalhou 1, 2 anos. As publicações, e essa exposição é efêmera, se tem acesso àquele tempo em que ela está naquele espaço expositivo. A publicação não, ela tem o tempo da permanência. A ação se torna permanente para todos os tempos. Eu cito sempre, por exemplo, o livro Fausto, de Goethe, porque foi um texto achado de um anônimo, e Goethe achou aquele texto. Quer dizer, uma vez publicado, aquela publicação constrói em si uma autonomia que, mesmo com a perda do seu autor, ou mesmo que seu autor não venha ser conhecido e público, ela vai, às vezes, influenciar pensadores de gerações, o mundo todo, e vai existir viva
até hoje, como caso, esse é um dos exemplos. E qualquer exemplo que vocês peguem, sejam manuscritos e achados no Mar Morto, seja, sabe, de coisas antiguíssimas, existem, estão vivas historicamente, porque se tornaram ações publicadas, escritas, gravadas. Bom, esse é o cerne do PROCOA e do PROMOA, são as publicações. Hoje, elas têm, nessa questão de trabalhar superfície, o suporte, ela adquire o suporte de um QR Code. Então, por exemplo, o Itinerário 3, que é a revista nossa, que é um calhamaço de 200 folhas, se eu não quiser ter fisicamente, basta eu usar o meu celular nesse código visual e essas páginas me são entregues. E eu posso até imprimi-las, caso deseje, ou então leio através do celular. E se é o novo suporte, é a nova superfície desse tempo, que nem é mais o novo tempo, é o tempo atual. Então, PROCOA e PROMOAS, aonde está a grande diferença? Nesse último, no penúltimo jornal, a gente fez, no penúltimo jornal, a gente deixou declarado aqui PROCOA e PROMOA o que era. Então, o PROCOA nada mais é do que um grupo, aí nesse momento é um grupo, que forma um itinerário. Eles permitem que o ateliê esteja aberto para que se possa visitar, tendo acesso, novamente entra a palavra acesso, a toda a produção, seja ela passada, presente e futura, a todos os registros, a todos os materiais, a todos os cadernos de artista, ou seja, um espaço aberto à pesquisa de quem desejar. Basta, para isso, acessar o e-mail dos artistas e marcar, agendar uma visita. Então, era dar acesso à produção, aos bastidores da produção, tornar o ateliê público também, um espaço público. Muito bem. PROMOA, ele já é, eu posso pertencer ao PROCOA, abrir o ateliê e não pertencer ao PROMOA, e vice-versa. Posso pertencer ao PROMOA e não querer abrir o meu ateliê e não ter ele enquanto espaço aberto. PROMOA, ele já é, como nós definimos aqui, encontros. São encontros que, no caso, nos últimos tempos, a partir da pandemia, ele se tornou virtual. Ou seja, ele passou a acontecer no espaço da contemporaneidade, e está sendo assim até hoje. São encontros que ocorrem todas as segundas-feiras de manhã, de estudo. Eu estou lendo a definição dele, que está na revista. PROMOA, encontros de pesquisa, estudos e formação de conteúdos em programas de projetos que trabalham a escolha, a autonomia, a visibilidade e a sustentabilidade. Atua no campo estético das artes visuais, na procura do acesso ao espaço social, em interação com diversas comunidades. Ele chegou exatamente no ponto do seu desejo. Quando começamos, ele trabalha a escolha foi exatamente o primeiro trabalho feito nessa exposição com o grupo do Havering. Se chegou para os participantes e simplesmente colocou-se para eles: vocês vão receber um suporte, que foi uma pequena telinha de uma canvas de 15 por 15 centímetros. Ela será uma matriz, na medida que ela será mãe de várias gerações de produção, ou seja, ela terá uma continuidade, ela será uma matriz, e essa matriz, que ela está branca, você vai estabelecer nela a sua primeira escolha. Você terá de escolher duas cores, poderá escolher duas cores, que nós vamos dar o nome de protagonistas. É apenas um nome. Essa foi a tarefa mais complexa do contato com eles no início.
era eles só escolherem 2 cores. Mas qual que eu levo? Bom, você tem de escolher. É o ato da destinação, de uma ação que será destinada a uma produção. Então, essa escolha é sua. Ninguém vai poder dar palpite. Eles queriam, pego essa ou pego aquela. No final de um grande laboratório de 2 encontros, percebemos que eles escolheram as cores que correspondiam às próprias vestimentas deles. Luciana, inclusive, chegou a fotografar esses momentos. Pedia para eles levantarem a telinha e botava perto do corpo para mostrar que estavam de cachecol, de pullover, de calças e os próprios adereços, estojinho, tudo nas cores que eles escolheram. Fizeram essa escolha. E depois eles foram, dado a eles a oportunidade de conhecer os veículos, a nossa primeira revista, nossa primeira publicação, que acompanhou os primeiros 10 anos do PROCOA, tinha esse nome, veículo. Ou seja, eu só posso ter acesso se existe uma via, mas para usar a via, eu preciso do veículo. Eu preciso do sapato dos meus pés, ou de uma cadeira de roda, ou de uma muleta, ou de suporte de ajuda, ou de um carro, ou de uma bicicleta, para que possa usar a via. Né? E a revista era exatamente isso. Então, para ele... Leila. Sim. Eu vou pedir para você desligar o seu microfone, por gentileza, querida. Obrigado. Pois não, Luciana. Então, foi apresentado a eles exatamente os veículos, as possibilidades a qual eles poderiam veicular aquela escolha, levar a algum lugar. Eu uso um veículo para ir de um ponto a outro. Então, ele tinha escolha, era o ponto de partida, o ponto que pegava o ônibus, o ponto de partida era a escolha, já estou com as minhas 2 cores, e meu ponto de chegada era a construção de uma matriz. Então, eles usaram as mesmas cores, sobrepostas sobre si mesma, em diversos materiais. Se aplicou aí um dos grandes conceitos da contemporaneidade, trazida pelo Gilles Deleuze, e que está num livro chamado Diferença e Repetição, que é um dos conceitos muito trabalhados no tempos até pós-modernos, até mais antigos do que hoje. Então, eles aplicaram, repetiram, escolheram um gesto também, eles tinham de escolher as cores e um gesto. Que tipo de gesto eles queriam? Escolheram os gestos, fizeram um teste. Uma vez escolhido o gesto e as cores, eles iam repetir o gesto e a cor, seria a repetição. E a diferença estaria nos materiais. Então, usaram acrílica, guache, aquarela, pastel, massa plástica, colagem. Esses diversos materiais, essas diferenças de suportes e de superfície, eles aplicaram sem que uma superfície anulasse a de baixo. Esse foi o grande trabalho. E, com isso, eles construíram matrizes pequenas matrizes que se tornaram reproduzidas nos diversos veículos possíveis, desde canecas, gravuras, cartões postais, telas, até poderiam ser telas de 1 metro por 1 metro, ou até de 2 metros por 2 metros, porque foram escaneadas para terem essa função. Esse foi o trabalho do Grupo Haveri. E aí, em paralelo, essa exposição trazia a bandeira, que nós chamamos de bandeira, daí o nome Coleções Bandivás, que Bandivás seria a palavra bandeira, que significa bandeira nos seus tempos primordiais, de nascimento da palavra, e essa bandeira era a resposta que os artistas participantes do PROCOA e PROMOA faziam ao seu próprio percurso, porque a primeira grande pergunta feita no veículo número 1,
e eu vou pegá-lo aqui. Aqui está a capinha dele, vou ver a data, ele foi de 2010. A grande pergunta que está aqui foi feita por Olívio Guedes a esse grupo. Momento território. Ele fazia essa colocação num momento em que estava nascendo o universo virtual, quando a Terra não seria mais território e o ponto de encontro seria exatamente esse campo virtual que estamos agora. Então, ele colocou momento território. Qual é o meu território? É a pergunta que está aqui. Qual é meu território? E ele coloca território igual a terra igual a ter. Ele foi na essência, na origem da palavra território. Ter. Ter o quê? O que eu tenho? E é como ele falou, dá acesso ao universo do mundo simbólico, o mundo da representação. Então, nesse texto, que está aqui logo na primeira página, e grifado em amarelo, nós destacamos, colocava isso, para essa frase que eu vou ler. Aonde habito? E esse habito, no termo hábito, do termo habitar, e do habito de veste, de vestir, que é onde eu me localizo e me represento. É onde o eu está representado. E ele coloca habito vestido da alma, que é igual ao corpo, igual anseio por liberdade, mesmo estando protegido. Onde esta proteção poderá criar um automatismo mental, existindo assim uma suposta não criação. Ali foi um grande alerta para todos nós artistas participantes, porque no percurso do nosso trabalho, no tempo do nosso trabalho, nós nos apaixonamos pelas nossas superfícies, pelos nossos suportes e pelo nosso universo simbólico de representação. E nessa paixão existe uma grande crise que acontece aí, que existe a repetição. E aí o que ele diz? Entra o automatismo e começa, então, o nascimento de uma suposta não criação. Aí era a grande tarefa, era nos reinventarmos dentro das próprias questões que nos pertenciam. O Arte em Contexto, que é um programa é um programa de projetos, de participação, de encontro, de publicações, de atos expositivos, é um programa. Como o programa tem início, meio e fim. É um programa, primeiro projeto que ele colocou chamava-se Inventário e Convívio, que foi o primeiro Arte Contexto, que foi em 019 e 020. E esse inventário cabia a todos nós inventariarmos toda a nossa história, recuperar todos os nossos trabalhos feitos, como um inventário mesmo, que se abre a gaveta e vai pegar nos 40 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, os primeiros esboços, as primeiras questões feitas, e nos perguntarmos aonde elas estavam, para que serviam e o que poderia ser feito delas. Colocando o primeiro texto do jornal Itinerário, chamava-se Valor. Olívio fez parte do seminário, Olívio, não, de um simpósio, né? Do Valor. Deixa eu ver o que foi o Valor. Foi o primeiro, ele era Congresso Internacional de Artes e Novas Tecnologias, e que era discutindo o mercado da arte, qual seria essa mercadoria desse tempo, e colocando neste inventário o valor de cada coisa inventariada e aonde ela iria ser salva. Esse ser salvo era algo muito importante, era algo recuperado da Escola de Madrid, recuperado de Ortega y Gasset, que no seu livro
qual é o nome do livro dele? Memórias de Quixote, né? Memórias de Quixote. Ele coloca a frase que ficou famosíssima: eu sou eu e a minha circunstância. Essa frase todo mundo conhece e, às vezes, esquecem que ela tem um grande complemento, que é eu sou eu e a minha circunstância. E se não a salvo, não me salvo eu. Esse salvo ficou extremamente entendida a nós que hoje mexemos com o computador, com o celular, e vemos uma foto, um recado de um amigo, qualquer coisa, e eu salvo, eu aperto um botãozinho, e o que é este salvar, a não ser localizar aquele desejo de salvar aquela foto, aquela música, aquele texto, aquele e-mail, e colocá-lo numa pasta, em algum lugar que eu possa reencontrar. Foi exatamente isso que se fez. Foi se inventariar toda a história, cada um fez o seu trabalho. A grande mérito que eu acho do PROCOA e do PROMOA é promover essa autonomia. Cada um responde pelo seu trabalho, pelas suas atitudes, e mão na massa no seu fazer. Então, foi inventariar toda a sua história e agora publicá-las, deixando públicas em atos expositivos, que são um pouco diferentes de exposição, porque exposição é uma ação exposta. Ela dura enquanto ela está ali colocada. O ato expositivo, ele sugere um ato. Ato vem de atitude. E ato, se a gente lembra, o teatro nos traz isso muito claramente. Se eu tenho o ato 2, eu sei que existe o ato 1 e que existirá o 3. Ele dá a nós, na sua palavra, a representação de continuidade, de que haverá ou poderá haver outros atos, em consequências daquele que eu estou vendo, e aquilo que eu estou vendo, que pode ser uma mostra, uma exposição, quadros pendurados, o que for, ela tem um fundamento no passado, no ato anterior, e ela terá uma continuidade nos futuros. Quer dizer, ela é um ponto de passagem. Nesse momento, ato expositivo é muito diferente de exposição, no sentido da representação. Então, ela é um ato expositivo, além de ela, em si, ser uma atitude também. Ela é sempre uma atitude de dar acesso, de falar, de ter encontros, de explicar e até de trabalhar junto, como é o caso desse momento que estamos juntos com o Grupo Havering. O Grupo PROMOA, PROCOA está junto com o Havering. Então, os artistas, os participantes, que não são só artistas, são participantes. O Olívio não é um artista, até sendo, né? Porque quem não sabe, o Olívio desenha muito bem, tem caderno de artista, mas isso é os bastidores do Olívio, que ele não conta para ninguém. Mas ele é mais crítico, mais estudioso, mais leiloeiro, marchand, tudo, e a gente não... Ele participa também conosco, participou da exposição da Casa das Rosas, participou em todos os momentos. Então, o PROMOA não é um espaço apenas de artista, é um espaço de manifestação dentro do campo das artes visuais, de artistas ou não, né? Bom, mas os participantes do PROCOA e do PROMOA participaram com a bandeira, construção da bandeira, respondendo a esta questão: qual é o meu território? Então, cada participante precisou fazer uma escolha das cores, dos seus signos, dos seus símbolos preferidos e estabelecer e construir este banner, vamos chamar assim, que sabemos o nome de bandeira, né? PROCOA, PROMOA é isso, um espaço aberto a quem quiser participar. Uau, Lucinha! Muito bom, muito bom. Eu acho que eu poderia só colocar algo que me... Pode, nós temos tempo, Lúcia, minha querida. Temos tempo. É o livrinho,
porque sempre nos perguntaram, o grande equívoco sempre é um grupo, se pessoas estão juntas é um grupo, ou é um coletivo, mas ele tem manifestação de trabalho diferente. Então, de onde nasceu essa nossa ideia? Essa nossa ideia nasceu desse livrinho aqui, chamado TAS, que é Zona Autônoma Temporária. E esse livrinho foi o que norteou o nascimento do PROCON. Eu fui recuperá-lo e vi que todas as anotações das páginas foram estudadas, elas estão aqui, e aqui mostra exatamente o nascimento, a definição que se pegou como nascimento do PROCOA e do PROMOA. Está todo inteiro marcadinho, porque aqui mostra exatamente as primeiras definições. E uma das definições, olha que interessante, no capítulo 2, que ele fala esperando pela revolução, em revolução, como a palavra fala mesmo, é uma ação revolucionada, tornada ao contrário, né? Nós nos perguntávamos qual seria a grande revolução nas artes plásticas, né? Nas artes visuais. E nós escrevemos aqui a palavra trajetória, que é exatamente o trabalho que fazemos, é o discurso da trajetória, né? O itinerário e até uns fóruns, o fórum se intitulava Trajetória. Tudo nasceu desse livro. E esse livro que nós pegamos dele é uma frase que está aqui, deixa eu ler do que está, eu quero ler no próprio livrinho. Mas eu anotei que se eu demorasse a achar, eu anotei na agenda antes de começar, preocupada de custar achar aqui, que é o que está acontecendo. Não fique preocupada que nós temos tempo. Queremos te ouvir. Então, eu quero te ouvir. Acho que todos querem te ouvir também. Então, por favor. Tá bom. Aí eu escrevi aqui na página exatamente o que foi tirado da página na nossa discussão de encontros, que naquela época eram encontros reais, porque não havia tido ainda a pandemia. Então, ele não é um grupo e não é um coletivo. São encontros de participação no exercício da autonomia. Se vê como um campo das práticas. É um campo das práticas, da praxe, da teoria e da aplicação da prática. Sempre temos de ter um significativo trabalho. Sempre. Termina com um ato expositivo, todo ano tem um ato expositivo, todo ano tem uma publicação. Então, são encontros de compromisso, compromissado com a construção desse fazer. E é uma zona autônoma temporária, que é exatamente a definição de tais, zona autônoma temporária. Não tem local e localiza-se no espaço-tempo das ações, construindo a linha do tempo. Qual é meu território? Quem sou eu? Foi a primeira pergunta feita, e hoje está sendo respondida com essa exposição. A gente aqui tem de apoio até uma frase que foi do Paulo Freire, que ele fala isso, que precisava sonhar. Para entrar no PROCOA, no PROMOA, nós tínhamos de ter um sonho. E esse sonho era a construção desse percurso, desse itinerário que estamos agora concluindo. Então, a frase que se colocou, que está aqui na página 1ª do livro, escrita por mim, de Paulo Freire, dizia o seguinte, que era um ato político necessário. Ele usa essa frase, né? E lembrando que política, a palavra política vem de polis, de ética, que é a ética dos espaços públicos, né? A gente sempre perde que a palavra política é uma palavra muito forte, porque é a ética dos espaços públicos, né? Então, ele fala um ato político necessário. E ele coloca, sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma conotação da forma histórico-social de estar sendo,
de mulheres e homens. Faz parte da natureza humana que, dentro da história, se ache em permanente processo de tornar-se, fazendo-se e refazendo-se no processo de fazer a história como sujeitos e objetos, mulheres e homens, virando seres de inserção no mundo e não de pura adaptação ao mundo, terminaram por ter no sonho também o motor da história. Não há mudança sem sonho, como não há sonho sem esperança. Então, eu digo que Procoa e Promoa é o sonho com esperança. Uou! Esse é o nosso início, né? Esse foi o primeiro livro, a primeira discussão, quando nos apresentamos. Oh, sou eu, sou isso. Bom, lá todo mundo sugeriu e se pegou o tasse. Acreditem, pessoal, essa é a Lúcia. Tá? Esse é o Procoa, é o Promoa, né? Claro eu que... estou no Procoa, eu estou no Promoa. Isso. Então, estamos. Que querida. Lucinha, eu acho que eu vou abrir agora para o pessoal do Procoa, do Promoa, tá bom? Obrigado Luciana, Gessoni. Obrigado por esse suporte, tá? Para todos. Pessoal que está acima ou participando do ato, por favor, quem quiser se comunicar, se comunique, tá? Olha lá. Cildo, que você está quieto aí, pô? A Gessoni, a outra, só rindo lá. Olha lá. Eu estou ouvindo. Tá, eu sei. Entendeu? Estou ouvindo a síntese da Lúcia, que foi perfeito, né? Foi. Ela conseguiu, em poucas palavras, reduzir tudo e com grande dimensão, né? Abrindo todos os aspectos. Foi muito bom. Então, é até difícil, né, completar, né? Porque você introduziu de uma forma, tá? E ela mostrou a prática, né? O praxis da questão, que é o mais importante. Não ficar só também na discussão, ter este resultado. Né? O atos expositivos, né? Exatamente, Lúcia, exatamente, Cildo. Os atos expositivos. São atos expositivos coletivos, né? Não existe, não é uma individual. Ele só existe porque os 10 estão ali presentes, cada um contribuindo com a sua história, até porque cada um constrói o seu jornal, né? Todos nós temos o nosso jornal particular. E o interessante, a beleza, não é ver o jornal da Lúcia, mas ver o jornal de todos, né? Toda a coleção. Cada um tem de construir a sua história. Então, é um ato coletivo, a beleza dele está em ter a história do ceramista, a história que trabalha do joalheiro, a história do que trabalha o papel, a história do pintor, as várias histórias com os vários conceitos, você podendo ter acesso a essa coleção, né? Lúcia, aproveitando, tá? A Tânia Tarandash, tá? Ela está falando que uma excelente, estou lendo agora, uma excelente explanação. Qual é a continuidade do trabalho com o Raverin, tá? E ela coloca entre parênteses, aliás, uma dedicação que faltava nessa trajetória. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Tânia. E, Lúcia, por favor, você pode dar sequência para nós, né? O que será feito, né? Na sequência com o Raverin. Perfeito, eu posso até ler aqui por favor. Revista. Essa é a publicação, o Itinerário 3, que está lá na exposição e que traz um histórico com o Raverin, né? Então, como eu disse, o Promoa, que é esse serviço de encontros, não eram encontros que são sociais, porque é uma mini-sociedade ali colocada, é óbvio que eles são sociais, tem cafezinho, tem almoço junto, tem risadas, tem
colocações particulares, isso forma a beleza dele, mas ele é um programa preocupado em ele ter uma atividade, uma questão resolvida. Então, ele foi um programa que ele nasceu de procurar acesso a uma comunidade, a um trabalho de parceria, porque isto marca contemporaneidade, essa relação de parceria. E o Olívio Guedes, então, nos apresentou a Esther Carandache, nos trazendo para o nosso desejo, naquele momento, que era dividir a nossa participação, que nós já tínhamos construído com um grupo de parceria, nos apresentou o Grupo Haveri. Então, foi feito um programa que dura 4 anos. Como todo programa, tem primeiro tempo, segundo tempo, terceiro, quarto tempo. 4 anos, onde seriam colocadas diversas oficinas de arte. Foi o segundo itinerário dos artistas, foi a publicação particular das suas oficinas. O que seriam as oficinas? Aquele domínio do seu suporte, da sua superfície, a qual eles, com competência de domínio, poderiam transferir para o outro. Mas transferir no termos das artes visuais, da construção de uma autonomia para o participante que estaria recebendo aquela oficina. Então, nesses 4 anos, os 4 anos terão, como tiveram no ano passado, 22, um participante, um artista, ministrando aquele encontro, que por acaso fui eu, poderia ter sido qualquer um dos outros 10, dos outros 9, né? Ministrando o conhecimento da sua superfície. Isso, Lúcia, por favor, agora você não vai escapar dessa agora, tá bom? Você vai explicar, por gentileza, para todos aqui, como é que foi esse teu sentir, esse contato com o grupo Haveri. Por favor, conta para nós isso. Vou contar como foi essa oficina, mas só vou completar que essa primeira foi ministrada por mim, agora 23, 2 outros artistas estão ministrando, no outro ano outras oficinas. As diversas oficinas discutindo os diversos suportes e as diversas superfícies, e dando a eles uma autonomia da construção do objeto arte, sempre trabalhado com a preocupação que o trabalho deles fosse construído uma narrativa plástica, uma narrativa, teria de ser. Na medida que há uma narrativa, existe a arte, porque eu, se conto a minha história e a transfiro para um suporte através de uma superfície, construo a representação, ela é um objeto de arte, porque ela é única. Ela é única. Então, se eu escrevo através de poema, ou escrevo em forma de carta, ou escrevo no papel, ou a nível de romance, de livro, ou se pinto, não importa se é uma narrativa particularizada, está no campo das artes. Pois isso é a grande preocupação. Foi que eles, como nós, pudessem participar junto conosco de um ato expositivo numa galeria. Então, foi uma parceria com o Haveri, com a Galeria Hebraica, que nos abriu essa possibilidade, o Grupo Haveri e o grupo do Promoa e Propoa, que vai durar 4 anos, com 4 exposições, todas discutindo suporte e superfície, que a desse ano discutia a questão da reprodutibilidade. Então, todos os artistas estão, nesse momento, a gente brinca que concluindo, não é um curso, porque Propoa, Promoa não foi um curso nesse sentido, mas concluindo um percurso da sua própria história. Então, todos estão fazendo hoje o que a gente chama coleção, sempre trabalhamos com coleção. Tem coleções de bandeiras, coleções de gravura, coleções de tudo. Coleção, no sentido de ter várias opções. São vários artistas que trabalham em diversas superfícies, diversos suportes, diversas técnicas, né? Você tem do ceramista ao pintor, ao joalheiro, enfim, que
faz performance, são muito diferentes, né? Então, essa coleção está se chamando Caderno Mediativo Sociocultural, que são publicações, uma TCC, uma conclusão de curso, como se fosse um trabalho, né? Conclusão, um trabalho de conclusão de um curso que não foi um curso, mas foi um percurso. Então, todos estão lançando seu livro, digamos assim, e ministrando para o grupo Havering aquela discussão, que no meu caso foi matriz e reprodutibilidade, e no próximo ano será arte postal, pela Lucy Salles, e será cerâmica, com a Leila Mirandola, e a parte de fotografia com a Luciana Mendonça. São os que estão programados para esse próximo ano, né? Mas todos também têm uma preocupação, que é a sustentabilidade. Todos são sempre construídos objetos de radiação que farão parte, no futuro, de um entreposto, uma lojinha, digamos assim, que poderá ter. Quer dizer, essa preocupação existe. Falando da minha, da que foi feita esse ano, eles estão expostos lá, e essa é a paginazinha que cada um deles recebeu. Aqui eles fizeram um texto colocando as coisas que mais gostaram, foi um texto que nos entregaram. Aqui as duas matrizes, esse aqui de quem eu estou mostrando, da Gabriela. A Gabriela, todos receberam uma página dupla, né, da publicação. A Gabriela, essas foram as duas matrizezinhas que eu falei, de 15 por 15, que eles receberam. Aqui foram as duas cores escolhidas, Gabriela escolheu preto e verde. Aqui as 3 que foi permitida a ela, não podia ter mais de 3, de coadjuvantes, e ela entendeu que as coadjuvantes, se explicou, fazendo um paralelo com as novelas, que as duas escolhidas eram as estrelas do projeto, da novela, daquela narrativa, e as coadjuvantes apareceriam em pouco espaço, assim como a novela, e essas matrizes, uma vez fragmentadas, entrando no discurso do fractal, do corte, né, do recorte, podem ser construídas grandes matrizes em telas de 1 por 1, outros recortes e outro tipo de corte, só com essas possibilidades de recorte, que é uma prática muito contemporânea, uma aplicação, digamos assim. E essas matrizes, deixa eu ver se eu estou vendo, deixa eu dobrar aqui. Essas matrizes possibilitaram a construção de coleção de marcadores de livro, coleções de gravura, coleções de cartões postais, capas de caderno, joguinhos, enfim, canecas, poderiam ser tecidos, estamparias, poderia ser tudo. Esses são os produtos que vão para o futuro entreposto, a futura lojinha, e podem estar hoje também sendo comercializados. Então, todos têm de ter uma preocupação de dar a eles uma autonomia, e isso foi feito com todos eles. Todos recebem a mesma dupla página. Eles podem enviar, todas essas paredes são projetos. Eles podem enviar isso para as galerias e estarem expondo e construindo a autonomia deles. Então, esse é o trabalho do Procoa em parceria com a Havering. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver, o livrinho da... Adoro esse silêncio também. Isso é que eu disse. E a preocupação não é o da caridade, o do dar, é uma relação de troca, que do mesmo jeito que nós, acredito, podemos fazer uma grande coisa para aquele grupo, eles também nos proporcionaram um grande trabalho.
Então, o artista, não só a ministra, mas esse seria o meu TCC, se estamos chamando, um trabalho de conclusão de percurso, que é isso, e está escrito exatamente discutindo a questão da reprodutibilidade da matriz, que, no caso, foi uma tese feita como caderno de artista, quer dizer, uma tese, uma dissertação, né? Feita como caderno de artista, em cima, as páginas são as páginas, em cima do livro do Walter Benjamin, que ele dizia que a perda da aura da obra na medida que ela era reproduzida. E a gente aqui discute que a aura pode ser construída em outras possibilidades, sobretudo no tempo de hoje, porque Walter Benjamin colocou isso em 40 e pouco, antes dos anos 50. Então, a reprodução era apenas uma cópia, e esse mundo de hoje permite esse universo. Ele traz, aqui e aqui, ele traz essa experiência que é todo o trabalho feito com o Grupo Haverin esse ano. Delas até nem viram ainda, porque ficou pronto. Tem todo o trabalho, tudo, todos eles, todo o trabalho que foi feito com eles. Então, esse é o trabalho. Agora, olha o que interessante. Esse material é o meu, que nós estamos chamando o livro 2 de nós artistas. A gente colocou que o final desse percurso nós teríamos 3 livros, que seriam 3 atos colocados. Uma trilogia, que poderia estar até num livro só, teriam só episódios, capítulos separados. O primeiro, número 1, livro número 1, é uma exposição significativa, quase uma retrospectiva, onde eu discuto o meu inventário, a gente chamou de lenda pessoal, estamos chamando de lenda pessoal, porque é um nome para darmos de bastidores, mas onde eu reuniria todos os meus signos, toda a minha história, todo o meu universo iconográfico, numa discussão altamente contemporânea. Então, esse é o livro 1, seria um livro catálogo. O livro 3 seria a linha do tempo. Eu conto tudo uma lanterna de popa, iluminando o meu passado. Tudo que eu fiz, colocado lá, críticas, reportagens, todos os méritos, e até os não méritos também, colocados na história, o livro 3. Mas o livro 2, o capítulo, centro do livro, para que o livro do artista não fosse como a maioria, é um portfólio, é um book, só mostra, fiz isso, mas que ele fosse um ato sementário, um livro que fosse uma semente que pudesse aprender, ele teria de ter esse meio, essa preocupação que ele pudesse alavancar. Então, aí que se teve a ideia que esse é o livro 2, que é um ato expositivo. Aqui se discute, qualquer pessoa pode pegar isso e aplicar esta oficina nos diversos lugares, para si ou para outros. Quer dizer, ele é uma semente. Então, é um trabalho, quando você me perguntou, né, ela me perguntou qual seria o trabalho com Haverin, é um trabalho que será grandioso, muito grandioso para todos nós, que estão artistas, para todos nós, porque nos dá a possibilidade concreta de exercitar aquilo que nós só tínhamos na teoria. É o nascimento da praxe mesmo. Quer dizer, aqui você tem tudo o que ocorreu, todo o histórico do que ocorreu, todas as preparações, vai ter até o esboço, um verdadeiro caderno de artista mesmo. Eu vou pegar uma aqui. Olha, o esboçozinho do que como seria a galeria lá, como estariam as obras. Quem conhece a galeria, está o esboço. E aqui também as fichas. Deixa eu ver se tem uma das fichas aqui, mostrando como eles escolheram as cores, né? Eles iam escolher as cores. Tem tanto documentozinho.
Olha, lá está a minha bandeira, né? Tem todo o desenho da construção, porque cada símbolo está colocado, porque cada signo está colocado. E no caso da construção deles, olha, todo o trabalho que foi desenvolvido por eles, a ficha, é exatamente o que vocês estão vendo montado lá. Todos os bastidores das construções estão nas 68 fichas que foi trabalhado com eles durante o processo. Além de todas as fotos que tem, né? E termina exatamente com a publicação que teve, né? Que é deles, ó, foi, ó, termina, ó, com a capinha do jornal, né? Com o Acedere, que é esse acesso, porque é aquele acesso principal que eu acho é o acesso a nós mesmos e dar a eles o acesso a eles mesmos e fazer disso uma representação, né? É acesso, e aqui, ó, mostra exatamente a parte do artista, que é o caderno do artista, e que está exposto lá, ainda está montado. A bandeira, no caso, a minha, a relíquia, que é uma outra aqui, a fundição. Eles terão agora a segunda parte, que é a fundição. Eles terão agora esse primeiro semestre, né? Aqui, ó, toda a exposição como está, e aqui cada paginazinha de cada um deles, ó, o que eu mostrei no jornal aqui. Então, esse traz essa experiência que foi feita, cujo resultado está lá, faz parte desse trabalho desenvolvido para o artista. É um trabalho que é uma parceria que eu acho que para o artista foi uma oportunidade incalculável, e eu tive a oportunidade de dizer para o Olívio, não tive a oportunidade ainda de dizer para a Esther e para o grupo, o quanto eu, Lúcia Pi, sou grata por realizar esse momento. Eu acho que eu posso falar pela Esther aqui, tá? Apesar que a cunhada dela está presente, né, Taninha? Eu acho que a troca realmente está sendo muito sensível, né? Óbvio que numa produção da arte, da história da arte, do conteúdo, da narrativa, ela é ululante. É claro que está aqui claríssimo, acho que para todos nós, mas essa troca sensível, não, Luciana? Aí que está o teu pertencimento ao momento, né? E uma coisa que tem que ficar muito clara, que isso só foi possível porque é o PROCON o promoa. Existe projeto gráfico, existe discussões em cima da construção desse procedimento, existe montagem, existe um grupo que trabalha. Então, lá nos créditos, os nomes não aparecem, às vezes aparece mais um do que o outro, mas todos têm a sua função. Todos. Nas reuniões, eu me lembro que a bandeira nasceu, que já tínhamos discutido isso, mas até esquecido nas anotações anteriores, né? Mas nasceu de uma pergunta que o Olívio faz da Luciana, como que foi a sua viagem em Nova York? E ela, se referindo às bandeiras da parada que ela havia dito, nos pareceu, nossa, mas é isso que temos de mostrar, porque tínhamos esquecido, porque depois a gente foi achar, né? Vamos pegar os cadernos de anotação, de lá, ó, de 018, né? Que antecede, né? O que antecede o 019 que nasceu. E quando se pegou o caderno de artista, está aqui trabalhado, a palavra estava numa dos alertas grifado por nós, quer ver? Olha, grifados por nós, estava aqui, em primeira linha, a palavra bandeira, que ele falava, ó, na página 21 do Borriot, no livro, na página 21, do Nicolas Borriot, da estética relacional, estava escrito: uma das potencialidades da imagem é seu poder de reliance, sentimento de ligação. Retomando um termo de Michel Maffesoli, seriam as bandeiras, é a primeira que
está aqui, as bandeiras e grifada, ela já estava grifada de vermelho. A bandeira, as siglas, os ícones, os sinais que criam a empatia e compartilhamento e geram vivências com os outros. Esse sentimento de reliance que ele alerta, o reliance é um sentimento de ligação, mas não é de mim com o objeto. É a preocupação do artista construir essa ligação do outro que vai ver com o objeto. É o outro que tem de ver. Então, às vezes, uma construção muito denotativa, porque o artista olha, isso é uma montanha, mas o outro, que não conhece o universo do artista, tem de ver a montanha. Ele chamava a atenção disso. Mas a gente tinha esquecido, eu tinha esquecido, todo mundo do grupo tinha esquecido. E quando estava, mas o que nós vamos apresentar? O que nós vamos apresentar? O que nós vamos apresentar? A bandeira nasceu. Ah, lógico, é a bandeira. Responde qual é o meu território e a bandeira. Mas estava em 2018, escrito, estudado, no intertício, nas questões. Então, aí que eu digo que a exposição foi construída pelo grupo, não é um trabalho isolado, é um trabalho do contexto, do grupo. E Lúcia, quando você traz isso nesse momento, né? Claro que nós não podemos esquecer, claro que cada um de nós está na sua casa, né? E aqui nós estamos tendo uma reunião nesse mundo virtual. Só que nós estamos aqui sediados na hebraica. Então, quando a Lúcia traz para nós a palavra reliance, tá? Não podemos esquecer que esse francês que veio do latim, esse reliance, é uma realiança. E para nós, judeus, é muito importante a questão do Brit Milá, que é a aliança com Deus. E até a Taninha escreveu aqui para nós também, essa troca sensível é um percurso de mão dupla, que enriquece os corações dos participantes. Isso é o reliance, isso é a aliança, isso é o Brit Milá, isso é a ligação entre as pessoas. E como a Lúcia bem agora aliançou, tá? É uma troca realmente, como falam os norte-americanos, é um work process, tá? É o eterno processo no trabalho, tá? É a busca desse trabalho, é a realização desse trabalho. Nossa, Lúcia, muito bom, muito bom. Lucinha, eu vou abrir agora para todos, tá? Quem quiser, que já estamos chegando no nosso horário. Olha, você foi muito boa a tua explanação, muito boa. Agora eu gostaria, né, de quem quiser comunicar algo para nós, por favor, esteja à vontade. Eu gostaria de dar o meu parecer, Betinha Arbeitman. Por favor, dizer Betinha. primeiro, amado, primeiro para você que o seu trabalho lá na Hebraica é exuberante, muito, muito especial, e saber dessa ligação que você conseguiu fazer com esse grupo maravilhoso, dar os parabéns à nossa maravilhosa artista que está fazendo isso, tudo muito, muito bom. Acho que a gente precisa colocar isso mais na mídia, porque pouca gente deve saber desse trabalho lindo. Parabéns para os dois e obrigada. Meus amigos, nós estamos ouvindo isso da Beth Arbeitman, tá? Que é uma pessoa de grande evidência, e receber um elogio dela é realmente ser elogiado. Muito obrigado, Betinha. Muito obrigado, tá? Agora, é um trabalho muito bonito de todas essas partes, né? É um trabalho, como a Tânia bem colocou aqui, é muito sensível mesmo, né? Por favor, fiquem à vontade. Obrigado, Betinha. Vamos fazer um voto aqui de agradecimento à nossa programadora gráfica, né, Cristiane Oassi, porque todas essas apresentações a gente deve a ela, a construção dela, né? É uma moça que mora, é isso que eu digo, Procon é feito não só de artista, é uma moça que mora em Caxias do Sul e que trabalha online conosco e que produz todos esses projetos, todos esses trabalhos gráficos, todos são feitos por ela no escritório dela.
Né? Cristiane, eu acho que não está presente, que está de férias com as filhinhas passando, mas ela não está presente, mas ela está presente, né? Mesmo, né, Luciana? Ela está presente. Bem, pessoal. Mais uma. Posso colocar mais uma coisa? Pode, claro que pode. Que isso, querido? Se a Lúcia tem um Instagram onde ela coloca esse maravilhoso trabalho, de todo esse grupo maravilhoso, para a gente poder acessar. Por favor, obrigada. Tá bom. A gente tem, eu particularmente, cada um, é o que nós te falamos, a construção da autonomia é grande. Todos acham que tem Instagram e Facebook, e cada um coloca o seu trabalho, mas a gente tem um blog do Procol e Promoa que está tudo lá, e a Luciana pode passar esse blog que tem tudo, todas essas publicações, todo o histórico, toda a coleção de veículos, que foram 10, né, que nós fizemos, estão todos no Procol e no Promoa. Beth, esse blog. Eu vou passar esse endereço para você no teu WhatsApp, tá? Que eu acho legal você ter esses contatos todos e esse material. Vou te passar o QR Code, vou passar o endereço do blog. Terminando aqui, eu já passo para você no teu WhatsApp, viu, Beth? Tá? Você vai gostar muito dessas publicações. Obrigada. Nada, que isso. Muito importante você saber. Obrigado, eu que agradeço. Pessoal, eu acho que com essa explanação da Lúcia, essa pequena troca importante que nós tivemos agora, eu acho que, bem, hoje é sábado, tá? Amanhã será o último dia dessa exposição. Quem ainda não foi, tá? Ainda estará a exposição acontecendo no Clube A Hebraica, tá? Agora, eu acho muito importante essa explanação que nós tivemos da Lúcia Pi, que isso irá logo, semana que vem já estará no YouTube da Hebraica, onde vocês terão esse acesso. E lembrando que o nosso clube, tá, ele está aberto a essas questões intelectuais, sentimentais. A nossa galeria, ela se presta exatamente para uma consciência de si, se nós sabermos o que é isso, né? Como diz Morin, né? Conhecer a conhecer, né? Tentar compreender a si próprio. E o ACEDER, suporte e superfície, é o que trata. Nós tratamos disso, mesmo dentro de uma questão lógica e óbvio, que o que antecede a lógica é esse status de sentimento. É o que nós estamos tentando passar aqui. E a nossa galeria está aberta para esse tipo de ciência e consciência. Então, nesse exato momento, eu quero agradecer o Procoa, o Promoa. Lúcia, a sua explanação foi ótima, muito clara, objetiva. Claro que nós não podemos esquecer que esse assunto é um assunto complexo, tá? E ela conseguiu trazer essa complexidade de uma maneira simples, aonde nós temos muito, a vida toda, né? Ela não é suficiente para nós nos aprofundarmos nisso, por isso que nós temos que ter esses encontros para trocar esse conhecimento. Então, eu agradeço o Promoa, Procoa, agradeço os pertencentes desse grupo que não estão presentes, como a Lúcia bem trouxe a Cris Oassi, que é a nossa fazedora, ela que coloca isso na superfície do papel, na superfície do virtual, né? E, claro, a nossa casa, o nosso querido clube, a Hebraica, que ele possibilita de nós termos essa atitude. E agora, nesse caso, o mais importante é o grupo Haverim, que não poderia ter esse nome. Haverim, em ivrit, em hebraico, quer dizer amigos. Veja a importância desse nome aqui e agora. Então, nós somos todos Haverim, nós somos todos amigos. Estamos aqui
representando com esse acedere, com esse acesso, com essa troca, utilizando essa nossa superfície, que está sendo utilizado um suporte onde nós podemos saltar muito alto e, portanto, atingir os céus. Então, eu agradeço em nome de todos essa live da Hebraica, que estará essa semana sendo, acho que pouquíssimo editada, tá? Ela estará no YouTube da Hebraica, eu passo a comunicação de vocês. Então, eu agradeço em nome de todos que estão aqui presentes e do que não estão presentes, tá? Até a nossa próxima, e que será sábado que vem, com a exposição da Luciana Mendonça, tá? Nós vamos inaugurar sábado que vem essa exposição da Lu. Bem, desejo a todos um ótimo final de semana, um Shabbat Shalom, e fiquem todos muito bem nesse final de semana. E obrigado a todos. Obrigada.